investimento, né? E então, nós marcamos a reunião para que os deputados tomem conhecimento e, pela apresentação, vai saber qual é o trajeto, por onde vai passar, quais os municípios que vão ser impactados, né, com a ferrovia. Muitos prefeitos querem que a ferrovia passe no município. Eu, já se fosse prefeito, não ia querer que passasse, mas é assim. E antes de iniciar a reunião, eu quero dizer que o ministro Tarcísio mandou um convite, né, Tarcísio Freitas. Amanhã, às 16 horas, vai ter a cerimônia de assinatura de contratos de autorizações ferroviárias na sala interativa do Ministério da Infraestrutura, localizado na esplanada do Ministério, Bloco R, 6º andar, aqui em Brasília. Então, já fica o convite a toda a bancada, está também no grupo da bancada. Tá, três autorizações são do Paraná. Três dessas assinaturas, autorizações, vão ser do nosso Estado. Então, fica aí convocada a bancada. Eu sei que muitos já têm passagem marcada para mais cedo, né? Mas quem puder estar presente é muito importante. Não sei se o governador, me parece que também viria, não sei. Ele falou que poderia estar aqui. Ele teve um problema de agenda. Não vai. Tá, legal. Então, tá. Então, é isso aí. Então, vou passar a palavra aqui para Luiz Fagundes. Eu lembrava mais do Fagundes do que do Luiz, né? Porque Fagundes é lá do Rio Grande, né? Deve ser, né? Olha, uma pergunta, viu? Então, Luiz, com a palavra aí, pode começar a apresentação. Muito obrigado, líder, pelo convite. É uma chance única de poder compartilhar um ano e meio de estudos, né? Eu acho que de cara eu gostaria de... Foi um trabalho que foi construído muito próximo do governo federal, em particular do Ministério de Infraestrutura e também do Programa de Parcerias e Investimento do governo federal, que é o nosso PPI, né? Então, acho que se a gente conseguiu ter celeridade, velocidade e qualidade nesse projeto, é porque foi um trabalho que nós conseguimos fazer muito próximo do governo federal e também junto todas as partes interessadas. Conversamos sempre muito com o setor produtivo, com os ambientalistas, ONGs, prefeitos. Para vocês terem uma ideia, são 49 anuências, né? Então, nós interagimos com 49 municípios, 41 no nosso Paraná, mais 8 em Mato Grosso do Sul, né? Existe um alinhamento muito forte com o Mato Grosso do Sul também, agora também com o Santa Catarina, até o governo do Paraguai participou dos trabalhos aqui. Então, de cara, eu queria dizer que esse é um trabalho de equipe, né? Não foi um trabalho feito dentro de gabinete, teve muito andar pelo interiorzão do nosso Paraná. Então, eu acho que, se a gente puder mudar... Então, esse projeto ele nasceu com um viés de sustentabilidade muito forte, né? O Paraná hoje é o estado do Brasil considerado mais sustentável pela OCDE e um dos mais sustentáveis do mundo, né? E a visão do nosso governador é que a gente venha transformar o nosso Paraná num hub logístico da América do Sul, mas sempre mantendo a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade ela é uma diretriz principal desse projeto desde que nasceu. E aí nós conseguimos evoluir nesse trabalho. E aqui esse mapa, o que ele mostra, né? Na verdade, a gente quer usar a vantagem competitiva, que é a situação geográfica do estado do Paraná, né? Se a gente traçar um círculo aí de um raio de 1.000 quilômetros, nós vamos ter 70% do PIB da América do Sul gravitando em torno do nosso Paraná, né? É um estado que tem o segundo maior porto do Brasil, o primeiro em eficiência, né? Com um pier de 4 quilômetros, nós estamos conseguindo ser o segundo, né? O Santos, para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 quilômetros, né? Então, a gente tem que aproveitar essa vocação e esse posicionamento geográfico para realmente desenvolver o hub logístico dentro do Paraná. Agora, isso só vai acontecer realmente, efetivamente, se a gente tiver uma ferrovia, porque a gente tem um porto
que é uma excelência, tem um setor produtivo que consegue ser também uma referência mundial, e nós precisamos conectar esses dois polos de excelência, porque se não for uma solução ferroviária, o que restaria seria uma solução rodoviária, e existem problemas na cidade de Paranaguá tremendos, as estradas não iriam aguentar a expansão que vem pela frente aí do agronegócio, principalmente. Muito bem, esse é o traçado. Uma diretriz também que orientou esse projeto foi conexão com a malha ferroviária nacional. Isso é muito importante, porque a gente consegue, inclusive, acessar outros polos produtivos, bem como esses polos produtivos podem acessar o Porto de Paranaguá. Então, esse é um conceito muito importante, isso inclusive, é uma política pública do Ministério de Infraestrutura, e, chegando em Maracaju, a gente já está conectado com a malha ferroviária nacional, que é a malha oeste, que está passando por um processo de relicitação. O nosso traçado rumo ao Paraná, passando pela região de Guaíra, vai até Cascavel, e aí o nosso representante de Cascavel, o deputado, vai ficar muito feliz, porque Cascavel vai ser o hub do hub logístico, na realidade, né? Se a gente olhar nesse traçado, nós vamos chegar com uma ferrovia que vem de Maracaju, uma outra que é de Foz, uma outra que é de Chapecó e outra que vem do Porto de Paranaguá. Então, nós vamos ter 4 ferrovias chegando na região de Cascavel. Vale algumas observações, né? A questão de chegar em Foz, ela vai permitir uma captação de carga do Paraguai, que é um país isolado do ponto de vista logístico, ele só se comunica com o mar através de uma hidrovia, são 2.600 quilômetros, eles adicionam 30 dias mais de tempo de trânsito, acaba sendo mais caro, ela só não é mais cara do que uma solução rodoviária, que eles estão usando porque falta água. Então, o Paraguai, eles mesmo chamam assim, Paranaguá tem que ser o Porto do Paraguai, né? Eles usam essa expressão conosco lá. Chapecó, esse é um ramal que foi uma tratativa concluída aí com o governo federal, de incluir no pacote, né? E aqui eu acho que vale a pena, e é importantíssimo dizer isso, que a iniciativa estruturante do Ministério da Infraestrutura, ao propor uma lei de autorização, muda muito. E esse projeto ele já contém 4 ramais sob pedido de autorização. 3 nós vamos estar assinando amanhã, e o 4 muito em breve. Essa é a previsão. Isso é uma oportunidade única de trazer agilidade para um modal tão importante como o ferroviário, que com o tempo só fez minguar, né? Se você olharmos a história do Brasil, a maior parte das malhas ferroviárias no Império, início da República, foi tudo sob regime de autorização. E com o tempo nós fomos perdendo essa habilidade. No Paraná, no início desse ano, nós aprovamos também a nossa lei de autorização estadual, né? E hoje já temos 2 pedidos de autorização dentro do Estado do Paraná. Então, isso é uma iniciativa estruturante, extremamente importante, e tem todo o nosso apoio dentro do Paraná. E, para concluir o traçado, a gente vem de Cascavel até Guarapuava, vai ser um trecho totalmente repotencializado, e para, finalmente, superar os 2 grandes gargalos logísticos do ponto de vista ferroviário que existem. O primeiro é logo após de Guarapuava, que é a Serra da Esperança, que hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos muito perto do limite, transportando 1.400.000 toneladas a partir do Oeste. Nem 5% do Oeste exportado vai de trem. Existe hoje um container que vai de Cascavel até Paranaguá, ele é obrigado, ele tem que entrar na Malha Sul, ali em Guarapuava, vai ter Ponta Grossa, desce Balsa Nova, passa por dentro da cidade de Curitiba para chegar no Porto de Paranaguá. Esse trajeto de 600 quilômetros leva de 5 a 7 dias hoje. O mesmo trecho de distância, numa malha paulista, que é uma malha muito mais moderna, já está em um outro patamar, o preço é 50% mais barato e não leva 5, 7 dias, muito longe disso. Com a nova Ferroeste, nós prevemos chegar em 20 horas, né? E isso é particularmente importante porque a maior parte dessa carga é refrigerado, né? Com essas autorizações, eu volto a falar que isso dá muita agilidade para o processo.
A nova Ferroeste vai ser responsável por 70% da exportação de aves do Brasil, não estou falando de Paraná e Santa Catarina, estou falando do Brasil, e 70% aproximadamente de suínos, do Brasil também. Porque Santa Catarina e Paraná, combinados, são responsáveis por esse volume de exportação. Isso vai transformar esse corredor, ele vai ser o segundo maior corredor de exportação. O que seria essa autorização? Só para a gente entender isso então, com clareza. Vamos lá. O processo que a gente está acostumado a conviver no Brasil, o governo federal, ou basicamente federal, agora o estadual, ele desenvolve todos os estudos e coloca leilão, e ele concede esse serviço. Ao final desse tempo, são bens reversíveis, volta para o Estado, e você tem toda uma série de regulamentações. Quando você permite um marco legal de autorização, qualquer empresa privada pode pleitear um pequeno ramal, principalmente, de ferrovias. Diz assim, olha, eu identifiquei uma oportunidade que vai do ponto A ao ponto B, e nós vamos fazer todos os estudos, nós vamos aportar investimento, vamos construir, e a operação a gente vê como vai fazer. Então, você dá muita agilidade, você não depende de uma iniciativa do Estado. O próprio mercado encontra essas soluções, né? O controle de custo depois para transporte, como é que é feito? É livre? A tarifa ela é liberada, como qualquer atividade privada. Para vocês terem, vamos dizer, como referência, nos Estados Unidos, na década de 80, eles tinham um processo de autorização bastante engessado, muito próximo da concessão. E as operadoras estavam com problemas econômicos sérios. Daí eles revisaram o marco legal deles e vieram para o modal de autorização. Com isso, com essa liberdade econômica no modal ferroviário, a produtividade chegou quase 3 vezes mais, a carga transportada quase que dobrou e as tarifas caíram pela metade. Né? Porque você traz, o controle de preço é feito pelo mercado e não mais por uma certa série de regras que, no final das contas, transformam um contrato de concessão num contrato de privilégios. Porque aí você entra em desequilíbrio econômico, toda hora o Estado tem que entrar para ajustar. E aí o mercado autorregula esse preço. Né? Aqui, eu acho que até em 2019, nós fizemos um esforço conjunto com o governo federal, fomos para os Estados Unidos estudar o modelo de autorização, inclusive o nosso André, diretor, presidente da FEUEST, e o Marcos Félix, lá do gabinete do ministro Tarcísio, eles foram numa comitiva, entraram mais no detalhe da questão de autorização. E ele é um salto, basta ver que... acho que em final de agosto, início de setembro, nós vamos de 3, 4 meses, hoje já tem pedidos dentro do Ministério da Infraestrutura da ordem de 150 bilhões de reais. Né? E desculpa, mas eu acho que é importante. Eu sou um aluno, quando eu tenho dúvida, eu pergunto. E nós aqui, como deputados, nós somos alunos, que nós temos que aprender para poder tomar decisões. Então, o que vai definir a questão do preço e a competitividade é a questão ferroviária com a rodoviária, quer dizer, é a competitividade entre uma e outra que vai definir o preço, ou o que vai definir? Porque o empresário sempre quer cobrar o máximo que pode, né? Isso é normal e a gente sabe que é assim que funciona no mercado. Então, como que seria essa competitividade para que eu acho que a livre negociação é a melhor coisa mesmo, nós somos favoráveis a isso sem problema nenhum. Só queria entender como é que vai competir com quem, para ele poder baixar ou aumentar o preço. A competição ocorre com todos os modais possíveis, né? Ele pode ser até hidroviário, depende do local da região. E pode ser que alguém... Não, o negócio aqui está tão caro, está tão bom, eu vou construir uma ferrovia aqui perto. Lá, e faço um traçado opcional. Entendi. Então esse traçado não seria único. Poderia alguém fazer um outro traçado e competir com ele, se fosse o caso. Entendi. Então, se a gente tem lá Cascavel, Guarapuava, alguém disse, não, eu quero fazer algo em paralelo, pode. O mercado é que vai definir. Né? Então, na verdade, o mercado vai encontrar o ponto de equilíbrio, porque, com certeza, com a ferrovia entrando, o rodoviário vai baixar preço. Ele vai acabar baixando. E aí a ferrovia vai ter que abaixar. E aí o mercado vai encontrar o
o ponto de equilíbrio. A ideia, acho que principal, é realmente trazer o mercado como grande controlador de preço. Porque o que a história tem mostrado para a gente, em termos de concessão, que tudo que se desenvolveu realmente foi na época de autorização, os grandes desenvolvimentos. E aí veio definhando, né? Eu entendi bem e até ficou claro para mim, né, que vai haver uma competição entre modais de transporte. Sim. E se ele não for, se não for competitivo, ele não vai ter condição de trabalhar. Então, ficou claro e, vamos dizer, para mim, não sei se algum deputado ainda queira perguntar, mas para mim ficou bem claro. Eu só queria entender, porque isso aí vai vir pergunta para nós. É lógico. E nós temos que estar preparados a responder de acordo com aquilo que vocês estão organizando. Líder, esse diálogo para nós, desde o início do projeto, foi muito importante. Porque a gente aprende com essas conversas também. Porque quando a gente está trocando ideias, é um momento, inclusive, de aprendizado para o projeto. Nós incorporamos muita coisa nesse projeto, ao longo desses anos, foi de diálogos, de conversas. Nós sempre estivemos muito próximo de todas as partes interessadas, né? Então, hoje, até a Gazeta do Povo falou assim, e eles vão fazer assim, hoje, nós vamos apresentar o projeto na Casa do Povo, que é aqui. Nós estamos falando com toda a sociedade aqui. Então, para nós, até uma grande oportunidade para nós, deputado. E fico feliz, eu acho que eu até gostaria de estimular todo mundo realmente a fazer perguntas, porque nós estamos aqui discutindo mesmo, tá? Então, o próximo. Então, nós que falamos muito da questão de sustentabilidade, eu acho que tem 2 pontos importantíssimos aqui. Até diria 3. Uma das inovações que nós trouxemos para esse projeto foi fazer o desenvolvimento do traçado da engenharia concomitantemente com os estudos de impacto ambiental. Isso trouxe muito resultado, né? E aqui eu vou fazer um testemunho, a secretária Rose aqui, ela foi lá do PPI, ela, nossa, foi fundamental nesse processo, nos ajudou muito, e, aliás, continua ajudando, né? Ainda não terminou, né? E com isso nós conseguimos reduzir muito as interferências socioambientais. Exemplo, nós começamos esse projeto interferindo em 7 comunidades indígenas. Nós estamos com uma, e essa uma é no traçado que existe entre Cascavel e Guarapuava. Então, a gente buscou, lógico, nem sempre foi tão fácil, né? A engenharia tem uma visão, o meio ambiente outra, mas o importante é o resultado final. E nós conseguimos fazer um IARIMA em 1 ano de um empreendimento linear de 1.300 quilômetros. Então, isso acho que é quase que um marco nacional, né, Rose? E nós estamos com uma previsão de termos essa licença prévia ambiental já em março, abril do ano que vem. Nós vamos para o leilão com a licença na mão. A gente tem conversado agora muito com os investidores, e isso tem se mostrado um diferencial, inclusive nas apresentações junto ao mercado, né? Então, nós estamos trabalhando. E nós já temos uma consultoria independente, que ele vai atestar que esse projeto ele pode ser considerado um ativo verde, de acordo com, a gente chama um framework, dentro de umas regras estabelecidas, é uma empresa inglesa que define o que é um ativo verde, né? E aí você tem um processo de auditoria independente que vai dizer, olha, vocês estão dentro ou não desse projeto. Isso é importante, primeiro, porque a gente está realmente quer fazer um projeto verde, então isso atesta que nós estamos no caminho certo. E, no segundo momento, a gente traz um acesso a mais para financiamento. Hoje, os fundos para títulos verdes estão estimados na ordem de $1 trilhão, né? Então, é mais uma linha possível para financiar um empreendimento desse tamanho. Então, e fora que, com todo esse amadurecimento verde, é importante que o agronegócio tenha também a sua logística verde, porque isso traz um branding para o negócio. É muito importante. Então, ele tem a questão verde, além de ser uma consciência nossa lá no Paraná, muito forte, é também um ato de negócio, né? Com isso, a gente está atingindo 7 dos 17 objetivos colocados pela OCDE, né? Muito bem. Em resumo, a nova Ferroeste vai ser a única solução ferroviária logística
para o agronegócio abaixo do paralelo 16. Então, abaixo do paralelo 16, que corta ali o Mato Grosso, essa é a grande solução logística que está se desenhando para os próximos anos. Onde que liga a Argentina? Ali em Foz. Acho que a área de influência deles são 50 municípios, por aí, 50, 53, mas a grande produção mesmo é do Paraguai. O Paraguai vai ser vamos dizer, o grande consumidor da Ferroeste, né? Até quando a gente fez estudo de demandas, a gente vai descobrindo, mas a gente decidiu por conservadorismo não colocar. Hoje o Paraguai, deputado, eu me surpreendi com esse número, né? Ele importa por ano 120 mil contêineres, são 10 mil contêineres mês. Para a gente ter uma referência, a nossa Cotriguaçu faz 3 a 4 mil. E é um grande movimentador de contêineres no Paraná. E esse é uma carga particularmente importante porque é uma carga de importação. Então, o trem que está levando contêiner, ele vai trazer contêiner, né? Então, isso vai dar muita produtividade para a Nova Ferroeste. Não está no nosso estudo de demanda. Hoje, como é que chega esse contêiner? De barco. Quer dizer, uma parte em barco, porque o resto está vindo de caminhão, porque não tem água. Simplesmente não tem água, né? A Nova Ferroeste vai resolver até um problema ou pelo menos vai atenuar muito um problema para Itaipu, porque Itaipu o governo do Paraguai pede muito a questão de eclusas, né? E só que o negócio da Itaipu é gerar energia, numa crise hídrica fica difícil. Então, além do custo de investimento, que eles estimam em torno de 2 bi de dólares para fazer a questão de eclusa, a gente foge do negócio. Enfim, existem efeitos que não estão nem contabilizados no nosso estudo de demanda, né? Como eu falei, esse vai ser o segundo maior corredor de exportação de contêineres e grãos do Brasil. Até porque o Mato Grosso, em 2030, pode estar chegando em torno de 120 milhões de toneladas. Juntando esses 3 estados mais o Paraguai, nós estamos falando de 70, 80 milhões. Lá nós estamos falando de quase 3 ferrovias, dependendo de como evoluir a ferrogrão. E aqui nós estamos falando de uma. Então, isso vai dar uma vantagem competitiva muito grande para essa ferrovia e mais atratividade ainda para o empreendimento, né? Aí a grande questão muito bem, e o porto? Como é que vai se comportar o porto nesse processo, né? Com os investimentos já aprovados, alguns já em andamento, o porto em 2030 deverá estar movimentando cerca de 100 milhões de toneladas. Como é que isso vai acontecer, né? Então, vamos pegar a parte de contêineres. Já no ano que vem, a TCP está expandindo de 3.600 pontos tomadas, porque são contêineres refrigerados, né? Ele está colocando só no ano que vem mais 500. Com a Nova Ferroeste, eles estão aprovando um investimento na China para construir 3 linhas adicionais de ferrovia para fazer a movimentação de contêiner. O nosso porto já aumentou 1 metro de calado, já tem um projeto para aumentar mais 2, deve sair licitação agora em dezembro ou em janeiro para fazer o que a gente chama de moegão, mas, no fundo, é a movimentação ferroviária dentro da poligonal do porto, vai ser totalmente refeita. Com isso, o corredor leste de exportação de Paranaguá vai chegar a 25 milhões de toneladas, né? Existem mais terminais que vão ser leiloados esse ano, próximo ano, já prevendo PIR em T, F. Então, tem um programa grande de expansão O Pontão não está nesse número. E o que também está em termos de TUP, de terminal privado, é o Porto Guará, que eles estão estimando em 2026 iniciar a operação e está com uma capacidade prevista de 25 milhões de toneladas de movimentação de grão. Então, o porto está preparado. A grande mudança vai acontecer como? Na alteração da participação do modal ferroviário. Hoje, mal chega a 20%, ele vai passar de 60%. E isso, inclusive, no plano de investimento da Nova Ferroeste, nós estamos estimando 240 milhões de reais só para fazer 10 quilômetros dentro da cidade de Paranaguá. A descida da serra vai ser totalmente... Totalmente nova. Totalmente nova. São vindo ali da região de São José, que ele vem por baixo da cidade de Curitiba, chega ali perto lá da... Nós desviamos da sua sede, não se preocupe.
Não, mas ele vai chegar ali perto da BR, vai acompanhar o máximo possível a BR. É que tem pontos que acontece. A diferença é muito grande. Você não pode fazer grandes inclinações com o trem. Então, ele tem que ir contornando, e daí ele volta a acompanhar a BR. Quando chega ali embaixo, ele vai ter que entrar onde é a via, mas ela vai ter que ser totalmente refeita, repotencializada. Existem viadutos que vão ser necessários construídos para que a gente não crie interferência urbana com Paranaguá, né? Tudo bem. Esse aqui é em termos mais assim genérico, mas basicamente o que nós temos? Uma ferrovia de 1.300 quilômetros, não está incluso ainda o Chapecó, que vai adicionar mais uns 280 quilômetros nisso. Todos os dados aqui são sem Chapecó, porque o Chapecó entrou num nível de maturidade posterior. Então, agora nós estamos... Inclusive, o setor produtivo de Santa Catarina está nos ajudando na contratação, porque a gente precisa de agilidade, né? Eles vão doar um projeto ali. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Estudo de demanda, a gente procurou fazer algo conservador. Então, nós projetamos a evolução da demanda dentro da ferrovia, um crescimento anual médio ponderado de 1,4%. Só como referência, os últimos anos, o nosso agronegócio cresceu 18% ao ano. Né? Mas não tem importância. Eu acho que o importante é o seguinte, o mercado vai ter que identificar isso, esses upsides que a gente chama, essas oportunidades, e precificar isso. Porque muitas vezes o que acontece, toda vez que tem uma iniciativa pública, há um certo descrédito por parte dos investidores. Eles veem sempre os números inflados, tal. Então nós vamos justamente o contrário, nós vamos derrubar dentro de uma razoabilidade técnica, né, para que o mercado identifique um conservadorismo. O investidor, embora ele viva de risco, ele tem aversão ao risco. Como é uma autorização, é eles que vão... É isso aí. É isso aí. Em termos de plano de investimento, porque nós temos... esse é um projeto muito interessante no sentido de que o investimento mais caro é a região onde não tem carga. E o investimento menor é onde tem mais carga. Só que se você não superar os gargalos, você não chega com a carga. Então, você tem que começar do porto para trás. Então, a gente começaria a fase 1, seria... Pode ir. Porque se ele começar do porto para trás, ele vai poder usar Isso. a ferrovia com antecedência. Se começar lá, ele vai começar e não vai poder usar. Isso aí. Vai engargalar, né? Então, eu acho que o exemplo clássico, vamos pegar a Cotri de novo com um exemplo aqui, tem 3, 4 mil contêineres mês, mesmo com sabendo que leva 5, 7 dias, eles gostariam de usar trem, a atual concessionária não consegue, a gente não consegue transportar por ela, então leva 1.000, 1.000 e pouco, o resto vai de caminhão, cada contêiner custa R$2.000 a mais para a Cotri para mandar por caminhão, né? Então, se nós, num universo aí de 3 mil, aí de 40 mil por ano, quanto que a gente não gasta só nessa movimentação de contêiner? E o segundo, e o próximo também, a gente vai trabalhar simultaneamente o trecho 2, que é superar a Serra da Esperança, e o trecho 3, que é a repotencialização do trecho que vai de Guarapuava até Cascavel. Com isso, a gente estaria com esse primeiro momento construído, ou seja, Cascavel ao Porto de Paranaguá está pronto. Nesse momento, a gente acabou, vamos dizer, é que nem desentupir um cano, né? Você desentupimos, agora vai começar a vir carga. E por isso que a gente acaba tendo um crescimento muito rápido de demanda, que eu vou mostrar no próximo slide. Agora, os próximos... o caminho natural seria chegar em Guaíra, depois chegar em Maracaju e, posteriormente, a Foz do Iguaçu. Aí nós estaríamos com um empreendimento completo. Pode tocar. Esse gráfico ele mostra a receita bruta prevista por esse empreendimento nos primeiros anos. Como eu comentei, como o gargalo impede você trazer a carga, você não vai conseguir faturar adequadamente. Então, a gente vai manter os 20, 30 milhões de reais. Mas no primeiro ano, em 2030, que vai ser o primeiro ano de faturamento já Cascavel-Paranaguá, a curva de aceleração do faturamento bruto é muito alta. Nós estamos trazendo para esse leilão
todas as grandes cooperativas, associações, estão colocando cartas de intenção que vão fazer parte dos documentos de licitação. Então, por exemplo, a Cevale diz que em 2030 ela está estimando 2 milhões de toneladas de grão e 900 mil de contêiner. Então, isso vai... Porque o investidor ele percebe quem está afim e que aí ele ganha confiança nesse estudo de demanda, né? Então, nós estamos já com uma boa parte já recebida, mas nós queremos fazer botar no site quando tivermos todas nas mãos. Até o setor de madeira está fazendo isso. Está bem completo o trabalho, está bem interessante. Aqui é uma combinação de investimento mais faturamento. Então, acho que a gente tentou fazer uma curva de investimento também que ajuda a financiabilidade do projeto, que essa é uma etapa que agora nós estamos trabalhando. Em resumo, esse é um projeto que vai consumir 29,4 bi de reais para 1.304 quilômetros. Ele tem uma taxa interna de retorno de 11% ao ano, para um projeto de infraestrutura. Olha, eu fiquei até surpreso, deputado. Teve 2 fundos soberanos que eles se espantaram com o número, eles falaram assim, mas então nós vamos fazer o seguinte, nós não queremos financiar, nós queremos ser sócio. Né? E ele disse, é lógico que a gente vai ter que estudar mais, etc. Então, eles estão montando um grupo de trabalho para fazer essa avaliação financeira do projeto. Mas o mercado está se sentindo atraído pelo empreendimento. É um ticket alto, né? É um valor muito grande, que é um investimento que vai crescer com o ramal de Chapecó. Nós vamos ter esses números definidos. É que esse ramal de Chapecó, ele deve se mostrar muito rentável para o projeto, porque ele não é só um escoamento de contêiner de Chapecó, Cascavel, Paranaguá. Ele vai trazer milho lá do Mato Grosso do Sul. Mais de 50% do consumo de milho hoje do oeste catarinense, ele vem do Mato Grosso do Sul, e depois Paraguai e Paraná, e depois Mato Grosso. Então, ele vai ser um grande corredor para levar grãos e um grande corredor para levar contêineres. Por isso que isso vai ser responsável por 70% da exportação de proteína animal, porco e suíno. Completar o ciclo. Isso. Completar, então ele só vai ajudar o processo. É bem isso daí. Aí a gente fecha a cadeia, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que é muito importante a gente voltar. A gente falamos um pouco aqui de autorização, mas eu gostaria de deixar vamos dizer, esse recado final aqui, né, sobre a questão de autorização. Ele é um divisor de águas hoje na infraestrutura do país e do nosso Paraná, porque nós também já aprovamos. No Paraná ainda foi mais complicado. A nossa PEC, tivemos que fazer uma PEC no Paraná, que aqui a Constituição Federal ainda permite o regime de autorização. No Paraná, nem isso, né? Então, foi um pouco mais trabalhoso, mas ele já está... Basta ver os números, né? Eu acho que um ministério que deve ter o quê? Uns 24 bi em 4 anos de capacidade de investimento, quando você vê que as coisas são simples, né? Aí você destrava, surge 150 bi. Né? Daí vem, mas tudo bem, se fizer metade. Vamos dizer que não é 150, vai ser 75. Não está bom? Para quem só consegue fazer 24 em 4 anos. Né? Então, eu acho que, de novo, destacar muito a parceria que nós tivemos com o governo federal nesse todo esse processo, seja no Ministério da Infraestrutura, seja na Secretaria de Parceria de Programas de Investimento. E eu deixo aí aberto para qualquer pergunta que puder tentar responder. Eu só queria, quando falou, agradecer ao governo federal. Assim, quando a gente tem no Ministério um ministro que tem conhecimento de causa, e tem uma assessoria que veste a camisa e veste a ideia, assume essa ideia, assim, nós vemos que o que está acontecendo no Brasil hoje na questão de investimento em infraestrutura tem tudo a ver com isso aí. Então, e um governo que deixa quem sabe fazer. Né? Porque se tem alguém chefiando o governo que não concorda, e às vezes não sabe nem por que não concorda, né? Então, assim, hoje nós temos, na questão da infraestrutura, nós temos que dar os parabéns, sem dúvida alguma, ao governo Bolsonaro e ao ministro Tarcísio, que é realmente
estamos torcendo para ele ficar. Né? Espero que ele fique, porque o Brasil precisa dele. Eu vou deixar para o final. Como é que está? Tudo bem? Ótimo. Presidente. Oi. Presidente. Está liberado. Obrigado. É que ele veio me avisar que eu tenho que falar o nome para ficar registrado. Então fale meu nome, presidente. Me dê essa honra. É o Pelupião. Obrigado. Presidente Toninho, nosso coordenador da bancada, sempre habilidoso, capaz aí nessa condução da nossa bancada, uma das funções mais difíceis que tem coordenar uma bancada estadual, viu? Que ele tem que administrar egos o dia inteiro aí, mas ele faz isso muito bem, tem paciência de sobra. Te cumprimentar toda a equipe do governo do estado aqui presente, né, em seu nome, em nome do Rubinho que está aí também, toda a equipe aqui presente. Eu tive a oportunidade de acompanhá-los algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, na reunião com o presidente Bim, lá do IBAMA, tratando justamente sobre o licenciamento ambiental desse projeto, suma importância, né, junto ao governador Ratinho Júnior, ao lado o governador... Reinaldo Azambuja, eu ia falar Mauro Carlesi, o Reinaldo Azambuja, tratando de Mato Grosso do Sul e de Paraná. E, gente, isso eu sou novo de idade, mas eu estou velho na política já. E a gente, desde os idos lá de trás, antes de ser deputado estadual ainda, Toninho, lá na Assembleia, a gente participava do Pro Paraná e eu lembro do Faiê falando sobre esses projetos. Imagine o tempo que faz isso, que a gente debate isso no Estado e que a gente fala da possibilidade de ter uma ferrovia efetivamente voltada para a produção agrícola paranaense e que dê conta do escoamento. Vários pontos já vencidos, já vários gargalos, né? Todo mundo está cansado de conhecer, né, as dificuldades, seja de bitola, seja de investimento, seja de Serra do Mar, seja de Ministério Público, de Meio Ambiente, e a gente já viu obra separada por causa de pedra na serra e promotor que não deixa fazer, a gente já viu obra parada por causa de falta de investimento, a gente já viu projeto adiado por dificuldade efetivamente de uma coordenação, governo do Estado, governo federal, e a possibilidade de que isso acontecesse, e o Toninho disse muito bem. Eu acho que o governador Ratinho Júnior e o governo federal têm tido uma sintonia muito boa nesses projetos estruturantes do Estado. Né, o ministro Tarcísio, né, um show à parte, não preciso nem comentar sobre a habilidade, capacidade, competência, como tem tratado o nosso Estado, mas eu fico extremamente contente e eu vi aqui feliz a reação da deputada Yared aqui do meu lado, que ela falava, é maravilhoso o projeto, olha que lindo, olha que coisa, olha que tal. Que assim, a gente que vive de produção agrícola, a gente que vive de campo, de agro, né, de agroindústria, a gente sabe os gargalos que nós temos logísticos, as dificuldades que nós temos de escoamento. E ver esse projeto começar a se tornar realidade, assim, sem dúvida alguma, um boom que o nosso Estado vai ter, um passo gigantesco, e eu tenho que parabenizar vocês. E acho que a bancada federal, né, Toninho, que está sempre apoiando projetos como esse e extremamente de portas escancaradas à disposição para ajudar, para que não haja nenhum empecilho, nenhum impedimento para que isso se torne realidade o mais rápido possível. Vou passar a palavra ao Luizão. Antes, Luizão, só quer dizer o seguinte, que a bancada federal ela tem sido parceira do governo do Estado e nessa relação com o ministro Tarcísio, inclusive na concessão das rodovias. Nós conseguimos, vamos elogiar também a bancada estadual, que fez um trabalho muito importante para acabar com a outorga, que era um grande gargalo para que os paranaenses aceitassem, né, a concessão. Então, a bancada paranaense tem sido parceira, vamos dizer assim, do governo. E aqui fala bancada, falo todos os partidos, independente se tem gente que vai ser oposição ano que vem, mas agora a bancada está unida em torno de um propósito, que é ajudar o Paraná a ser realmente um grande, ter uma estrutura viária capaz de fazer com que os agronegócios lá do Lupião, da região dele, né, que produzem tanto. Então a gente fica muito feliz de ver isso acontecer no nosso Brasil e principalmente no nosso Estado. Luizão. Não consigo desligar aqui. E eu não consigo ligar aqui. Agora deu. Presidente, obrigado pela oportunidade. Parabéns para o nosso governo do Estado e da equipe que está conduzindo esse projeto.
e nós temos realmente a felicidade de ter um ministro de infraestrutura que é da área, entende e acredito que vai contribuir para a gente ver esse sonho virar realidade. Porque um projeto, nós estamos discutindo um projeto em relação aos países europeus ou dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos ou os países europeus, nós estamos pelo menos 100 anos atrasados, né, em relação ao transporte ferroviário. Então, de fato, é mais do que necessário, né, porque nós já sofremos em relação ao transporte no Paraná, que encareceu muito a nossa produção, foram os pedágios, um dos mais caros aí do Brasil. Agora nós temos um alento, né, de reduzir esses valores e ter obras necessárias aí para o escoamento da nossa produção, até que a nova Ferroeste fique pronta. Outra demanda, nós que somos ali da região metropolitana, né, Toninho, Curitiba, é que hoje o transporte ferroviário do interior do Paraná passa por dentro das nossas cidades, né? Passa por dentro de Curitiba, passa por dentro da minha cidade de Pinhais, Piraquara, e eu lembro que recentemente a Rumo teve que fazer uma adaptação numa das curvas lá da Serra do Mar, porque ela tinha uma máquina maior e a máquina não conseguia fazer a curva, né? Então, para ver que o quão estamos atrasados em relação a isso. Então, eu fico feliz de ver um sonho praticamente se transformando em realidade, que vai otimizar, né, o transporte de cargas no Paraná, tanto para exportação quanto para importação, e essa ligação com o Mato Grosso do Sul, principalmente, e com o Paraguai. E a possibilidade agora com Chapecó, Santa Catarina. E eu estava em dúvida aqui, falei, por que essa linha Chapecó-Cascavel, que quase volta para trás, por que não vai direto lá para Guarapuava? Mas daí na sua explanação eu já entendi que não é só o escoamento, mas é também o abastecimento ali com milho que vem do Mato Grosso do Sul. Então, eu espero que realmente a autorização do IBAMA, né, ela saia aí na previsão, no início do ano, aí, nos primeiros 4 meses, né, porque isso vai destravar o processo. E o que é mais importante, investimento privado, né? Tem um grande interesse do setor privado de fazer esse investimento, porque o retorno é bastante lucrativo. Então, o Estado, né, o poder público não vai ter que colocar dinheiro numa obra como essa, porque o setor privado ele se interessa, porque de fato é bastante rentável. Então, todos os componentes necessários para que essa obra realmente saia. Eu gostaria de ter, por exemplo, primeiro principalmente em relação ao primeiro trecho, mais detalhado qual que é o traçado, só para nós que estamos ali da região ter ideia, né, por onde que vai passar esse traçado. E eu acredito que o antigo ramal vai continuar funcionando, né, após, eu tenho essa dúvida se vai, uma vez concluído o primeiro trecho, se já vai todo o fluxo ferroviário de cargas, já vai desviar pelo novo ramal, ou o antigo ramal ferroviário que passa ali pelas nossas cidades, ele vai continuar ainda funcionando para cargas, para passageiros. Nós temos ali um trem de passageiros, uma litorina também, que ainda funciona ali faz a ligação para o litoral. Deputado, acho que eu trouxe um ponto que foi um dos direcionadores do projeto, que é a questão da interferência urbana. Se a gente pregar o Programa de Segurança Ferroviário, que é gestão do DENIT, dentro do Ministério da Infraestrutura, ele identificou que Curitiba, infelizmente esse é um ranking que a gente desfruta, que era bom não desfrutar, é o primeiro em acidentes do Brasil. Ele é o primeiro. Nós temos, em média, 6 mortes por ano, 20 acidentes por ano, né? Já cheguei a ouvir, mas são só 6, desde que não seja você, né? Então está tudo bem, né? E quando a gente construiu esse traçado, uma das diretrizes é a conexão com a Malha Sul. E ele vai acontecer numa região muito propícia, que é Balsa Nova. Então, vindo lá do oeste, antes de chegar em Curitiba, Balsa Nova, você vem pelo sul,
atravessa ali a BR, vai embora, tirando o trem de carga totalmente fora, falando de Nova Ferroeste, fora do ambiente urbano. A renovação da Malha Sul é uma decisão vamos dizer, e gestão do governo federal, né? A gente, como dentro do decreto do nosso governador, nós somos um ambiente consultivo na questão da Malha Sul, porque a gente tem responsabilidade sobre o Estado. A Nova Ferroeste é a espinha dorsal desse processo, mas o Estado como um todo. Na região de Bolsa Nova, inclusive esse valor de 29,4 bilhões de reais, está previsto 180 milhões de reais para quê? O projeto ele é bitola larga. Por que ele é bitola larga? Para eu ter excelência operacional. O que é uma excelência operacional? Por exemplo, eu vou ter double stack, vou ter container em cima de container, por exemplo. O trem tipo, que a gente chama de trem tipo, serão 150 vagões. Esse trem tipo, ele carrega 40% a mais de carga do que se for uma bitola métrica. Um exemplo, já um resultado que é cabal. De diesel, na vida do projeto, nós vamos economizar de 10 a 12 bi de reais. Então, realmente, a definição técnica é uma bitola larga. Mas vamos lá, a Malha Sul é uma bitola métrica. Então, o que nós vamos fazer? A gente tem dormentação de larga, mas permite tanto trilho métrico como trilho largo. Então, se o governo federal tomar a decisão de poupar a cidade de Curitiba de 6 mortes por ano, de 20 acidentes por ano, ele pode usufruir de uma nova descida. O projeto está feito para absorver a carga da Malha Sul. Ela absorve. Já tem os dois tipos de vagão entram ali. Tem 180 milhões de reais nesse número previsto para que possa absorver tanto carga métrica como carga larga. E com isso, essa região vamos dizer, ferroviária dentro da cidade de Curitiba, ele é perfeito para um VLT. Né? Ali você já tem a área do domínio, você já tem desoprivação, só o que vai ter de valorização urbanística, melhoria de mobilidade urbana, esse projeto já nasceu para ficar em pé. E mais ainda, nós vamos liberar, que é considerado pelo Financial Times, uma das mais 10 bonitas ferrovias do mundo para turismo. Então, todo aquele ecoturismo, porque ele atravessa o Marumbi ali, que é uma unidade de conservação integral, um santuário. É por isso que não dá para fazer obra nenhuma lá, está no meio de uma unidade de conservação integral, não tem como. Né? Então, essa decisão, que é uma decisão do governo federal, porque isso faz parte da renovação da Malha Sul, e eu queria aqui trazer que essa semana o prefeito Greca protocolou junto ao Ministério de Infraestrutura, junto ao ministro Tarcísio, solicitando que retire o trem de dentro da cidade de Curitiba, aproveitando essa janela de oportunidade que é a renovação antecipada da Malha Sul. No estudo do DENIT, para atenuar o problema dentro de Curitiba, só para atenuar, são necessários 2 bi de reais. Não faz sentido pegar dinheiro bom e jogar em negócio ruim. Né? Então, mas isso é uma decisão que não é do... Mas a descida da nova ferrovia é por outro trajeto, não é o mesmo trajeto. Não tem nada, não vai chegar em Morretes, não é nada disso. Então, essa ferrovia vai ser só para turista mesmo. Esperamos que seja assim, né? Até me mandaram um filme de 1971. Primeiro, navio de turista chegando em Paranaguá e subindo de trem, passando por Morretes. E foi um navio francês, turista francês, 1971, né? E nós estamos aqui ainda debatendo, né? Eu tenho mais uma pergunta. E, no caso, esse traçado liga a Paranaguá. Em relação a Antonina e um possível porto em Pontal do Paraná, não se aventou nada em relação a isso? Então, agora, eu tenho expectativa, por exemplo, que Antonina vai ser perfeito para cabotagem. Na verdade, Antonina fica relativamente fácil, porque já existe uma ferrovia. Lógico que ela vai ter que ser refeita, mas você já tem a área de domínio. Fica muito fácil de chegar do traçado na festa, é muito fácil. A lei de autorização dá muita agilidade para isso. Porque o próprio porto chega assim, olha, eu quero fazer, por autorização, sei lá, 5, 10 quilômetros. É muito fácil. O Pontal a gente chegou a avaliar essa possibilidade. Só que a questão do Porto de Pontal
tremendo ponto de interrogação. A gente não sabe para que vai acontecer, né? E teria que ver aqui. Bom, agora está mais fácil, né? Que teve uma determinada pessoa que saiu de lá, né? Lá que era um grande problema. Está na França agora, ganhou um prêmio. Criou tanto problema que foi promovido para ir para a França. Mas é assim. Mas eu vejo o seguinte: pelo que eu entendi, se lá na frente alguém quiser fazer, como é autorização, pode aparecer alguém e se apropriar desse projeto e tentar viabilizar a questão ambiental e que, sem dúvida alguma, para o Paraná e para o Brasil seja muito importante. Você identifica que eu não lembro o seu nome, me desculpe. Não, eu não... Abriu, obrigado, né? Obrigado. Toninho Vancher. Muito prazer, uma honra e um orgulho para Foz do Iguaçu, a nossa terra trinacional, amigos de infância, e realmente o teu trabalho tem ilustrado o pioneirismo e a garra do paranaense. E quero agradecer só para avisar também... os deputados que tem votação nominal. Desculpa. Eu conheci também o amigo agora, recentemente, através do governador Beto Richa, quando da chegada, esqueci seu nome, me perdoe. Seu nome? Desculpa, troquei as bolas. O Ratinho Júnior. Isso. O seu nome, a sua graça? Luiz Fagundes. Luiz Fagundes também. Tivemos a oportunidade de mostrar a proposta de, assim, aliançar, quem sabe, a nova Ferroeste com um novo Mercosul. Eu creio que Foz do Iguaçu é um lugar que aconteceu um fenômeno que nós chamamos de Estreitos do Mercosul. A fronteira original fluvial de Foz do Iguaçu até Guaíra, de 200 quilômetros, com a inundação da Itaipu, ela passou a ser uma fronteira lacustre e restou apenas 12 quilômetros. A barragem que havia antes para transpassar a hidrovia era Porto Mendes, uma cidadezinha pequena, acho que não sei se é do teu tempo, Toninho, mas era da Erva Mate Laranjeira, era privada essa ferrovia. E era 55 quilômetros de Porto Mendes até Guaíra para fazer o desembalse. E a economia toda da região até Buenos Aires era muito dinâmica, a hidrovia. Então, esse fenômeno do estreitamento ali criou uma conurbação, uma metrópole trinacional, que nós estamos propondo, e tivemos uma boa receptividade, não só do governador Ratinho Júnior, mas do próprio Adur, que é um grande conselheiro, Renato Adur, de criar, quem sabe agora, dia 16, na reunião de cúpula de presidentes do Mercosul, a gente consiga, Toninho, com o apoio da bancada, incluir um projeto de um rodoanel ligando os 3 aeroportos, desviando o trânsito pesado dos nossos centros urbanos e fazendo o nexo, a exemplo do que fazia a Erva Mate Laranjeiras, de Porto Mendes a Guaíra. Agora a barragem que estava em Guaíra passou a ser em Foz do Iguaçu com a barragem de Itaipu. E esse rodoanel faria essa mesma função e nós resgataríamos a economia da hidrovia, porque o que barateia a produção é hidrovia e ferrovia, Toninho, e nós ficamos discutindo pedágio. Então, o corredor ferroviário do Mercosul, o único ponto de passagem passível de transposição com uma ponte, seja ela rodoviária ou ferroviária, com todo o sul do Brasil e a República do Paraguai, que é um parceiro estratégico do Brasil, ficou apenas 12 quilômetros. E se nós não chegarmos logo com a ferrovia no Pacífico, nós vamos perder como quem perde uma guerra.
porque a China está investindo pesado na África e usando a África, não só quer a autossuficiência alimentar, mas quer derrubar a hegemonia norte-americana. E o Mercosul unido, né, por isso falo da a nova Ferroeste, o Lincar e o governador se entusiasmou, e, inclusive o Rubinho aqui, agradeço a aproximação que ele permitiu, né, e a gente pôde conhecer o engenheiro aqui, que novamente esqueci o nome. Luiz. Me perdoe mais uma vez, mas o Paraná, a Tríplice Fronteira, o Mercosul, começa na Tríplice Fronteira, são 3 países juntos, num único projeto, e o Uruguai se conecta com a gente pela hidrovia. E qual é o lugar do mundo que tem 3 grandes aeroportos internacionais interconectados por um rodoanel? Essa ponte que está em construção, senhores deputados, que já está 70% realizada, e parabéns ao governo Bolsonaro e ao ministro de Transportes e o Ministério de Relações Exteriores, e que ela se transformaria numa ponte para turismo, porque ela está em cima praticamente do Marco das Três Fronteiras, que é uma atração maravilhosa, e nós propomos ali um parque turístico trinacional, dobrando o tempo de permanência do turista e gerando emprego e renda, ser um espaço para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festivais. Então, acredito eu, Toninho, que valeria a pena analisar a hipótese de fazer prioritariamente o trecho Cascavel-Foz da ferrovia, porque a hidrovia já, inclusive de Dourados para baixo, pode descer pela hidrovia e nós juntamos. Cascavel vai ficar se sair o corredor ferroviário até Antofagasta pela Tríplice Fronteira, e lá por Carmelo Peralta e Porto Murtinho, saindo outro corredor, que também é necessário para escoar a produção de Mato Grosso, Cascavel vai estar no entroncamento ferroviário de 2 corredores ferroviários bioceânicos. Nós estamos, Rafael, nós estamos aqui numa apresentação desse corredor construído pela nova Ferroeste, né? Essas questões, elas são importantes e deverão ser debatidas, né? Mas dentro de um outro tema, porque hoje aqui, os deputados aqui estão aqui, nós estamos tentando saber o que vai acontecer com isso aqui. Amém. Como nós temos hoje um novo modelo, Rafael, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso, hoje eu saio daqui contente, porque eu sou favorável que quando a gente precisa, até em rodovias devia ser assim, você precisa chegar, por exemplo, de Paranaguá até Curitiba, você não precisa ficar fazendo conta, quanto vai custar. Você pode dizer o seguinte: olha, essa estrada para ser feita, e aí quem quiser fazer uma estrada por aqui, pode fazer a estrada que tem direito a fazer. Então, hoje, muda um pouco a forma de você ter investidores, né? Porque é ele que vai ver o risco que ele tem, é ele que vai ver a condição. Então, acho que é esse modelo que nós colocamos hoje para a ferrovia, e eu quero parabenizar tanto o governo estadual como o federal por ter escolhido essa possibilidade. Eu acho que vai agilizar muito e nós vamos ter os investimentos. Obrigado, Toninho. Ele só pediu para me identificar. Eu sou o arquiteto Nilson Rafaim, em Foz do Iguaçu, e sou parte do grupo impulsor do projeto Iguaçu Águas Grandes, que é uma plataforma logística e turística de escala continental que vai unir as maiores metrópoles do continente com as maiores nações do Oriente e do Ocidente, e buscando consagrar um novo lema no Mercosul, de também unir os povos para preservar a vida com um novo parque nacional em território paraguaio. Acredito eu, Toninho, que essa ferrovia de Cascavel-Foz, com a hidrovia, vai até dispensar durante muito tempo o trecho de Cascavel a Dourados. É uma sugestão a fazer. Eu sei que pode parecer pretensioso, mas nós temos que pensar nos modais de forma integrada com a hidrovia. Senão, você perde, às vezes, a sinergia de fortalecer os modais e a economia. Nós precisamos gerar riqueza. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Queria passar a palavra para a minha amiga Iarete. Luiz, não precisa dizer que fiquei encantada, né? Lógico que fiquei encantada, a gente já tinha uma noção, estávamos acompanhando, mas, assim, algo muito simples de entender. Obrigado.
Eu sei que não tem nada de simples, né? Que deve ter dado muito trabalho. Mas eu tenho uma palavra que sempre me acompanha, que é o passado nos alcança. Plante lá no passado que você vai colher no futuro. Uma hora ele chega. É bem isso. Então, isso é importante. Eu tenho certeza que o Estado do Paraná será colocado na posição que sempre deveria estar, né? Nós vamos ser uma potência maravilhosa para o Paraná. Isso é um ganho sem tamanho, né? O fato de nós conseguirmos tirar realmente de Curitiba todo esse tráfego pesado que entra dos trens será algo. Eu vou conversar, inclusive, com o Tarcísio. Sei que o Luizão também tem esse interesse, mas nós, como curitibanos ali, que estamos vivendo o dia e a questão, como você disse mesmo, né? O acidente, às vezes a gente só se importa quando é com a gente. Né? E eu sei que a cidade ganha, os curitibanos ganham, o Estado do Paraná ganha, o Brasil ganha. É isso aí. É isso aí. Então, assim, o meu agradecimento, gostei muito de estar aqui hoje, né? Agradeço ao Toninho, o governo do Estado que tem estado atento, o governo federal que tem sido fantástico. Nós temos que aplaudir realmente. O ministro Tarcísio é um menino bom, qualificado, competente e, lógico, o governo Bolsonaro que permite que a gente possa avançar nessas questões que já era, né, já era uma bandeira dele. Então, isso para nós, paranaenses, é de uma alegria muito grande poder ver nosso Estado crescendo, os legados que estão sendo deixados. Isso é legado para a próxima geração, para as próximas gerações. Emprego, né, crescimento econômico, é uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Seremos vistos com outros olhos, né, pelos outros países. Né? Nós teremos realmente o lugar que merecemos. E o paranaense é muito orgulhoso disto, né? Ele tem essa coisa que carrega com ele, muito bairrista, e às vezes a gente brinca que o paulista é bairrista, mas o paranaense, ele tem muito disso. E eu só tenho que agradecer a vocês, porque me sinto parte de um legado que estamos deixando. Isso aqui tudo vai passar, daqui a pouco nenhum de nós estará por aqui, né? Mas pelo menos o legado ficará, e quem irá usufruir disso tudo são os nossos netos, bisnetos, essa geração que virá aí com muito orgulho de todos nós. Então, parabéns, queridos, e que Deus continue abençoando vocês. E vamos crescendo, essa é a intenção, né? Caminhar para o crescimento, com certeza. Muito obrigada. Bom, você falou que é fácil. Quando a gente acredita no que os outros fazem e a gente acredita no que está sendo mostrado para nós, parece bonito e fácil. Quando a gente não acredita, começa a complicar tudo, né? Então, é assim, por isso que eu vejo assim que eu também, vamos dizer assim, saio daqui hoje satisfeito com o modelo que está sendo colocado. Nós, empresários, nós entendemos que nós temos que dar crédito aos empresários, a quem quer investir, né? E temos alguns problemas ambientais no Brasil difíceis de superar, né? Nós sabemos disso, porque as leis ambientais são complicadas para a gente. A lei não, até tem lei que é fácil de você, até você liberar. Mas o que temos hoje uma pequena questão da lei ambiental que diz que se aquele que der a licença ambiental errar, ele vai preso, quer dizer, ele não pode errar. Eu acho que quando existe um erro, o erro numa licença ambiental qualquer erro é possível. Então nós temos que alterar essa legislação para que aquele que vai dar a licença tenha um pouco de respaldo legal de dar. Então todo mundo fica com medo de dar uma licença ambiental, porque qualquer cidadão contesta. E aí vai para o promotor público, move uma ação, e às vezes uma licença você leva depois 10 anos para fazer ela ser considerada legal. Quer dizer, aconteceu comigo, como empresário. Eu liberei uma vez um licenciamento ambiental, veio um pessoal falar comigo, eu não concordei com eles, o que eles queriam, eles denunciaram o Ministério Público, eu levei 10 anos para provar que eu estava certo. Então, esse é um problema que nós temos no país. Mas a legislação que nós aprovamos há poucos dias, vocês acompanharam,
E é importante isso, onde já tem uma BR, já tem um traçado, o licenciamento pode ser simplificado, porque ali já tem determinação que, por exemplo, é 70 metros uma BR, aqueles 70 metros, ele existe para passar uma BR. Então, se tem um pinheiro ali, esse pinheiro está no lugar errado, e não a BR que está no lugar errado. Então, tudo isso, nessa última vez que nós voltamos aqui, deu uma melhorada significativa. O Luizão quer falar também? Só uma colocação, Luiz. Não sei se vocês consideraram que, após concluído ali, principalmente o primeiro trecho até Balsa Nova, a concessão da Rumo vai se criar um problema, né? Porque eles têm a concessão hoje, né, do transporte. Tendo um novo ramal ferroviário ligando a Paranaguá, vai ser melhor pelo novo ramal, obviamente, né, as facilidades e tudo, mas a concessão é da Rumo, né, outorgada, enfim, o governo federal ou a NTT, como é que vai resolver isso? Criou-se um problema, não é? Então, essa questão já veio para a mesa, né? O contrato de concessão termina em fevereiro de 2027. Então, por isso que a gente brinca um pouquinho, né? Que contrato de concessão é um contrato de privilégios, né? Então, você estabelece concorrência, vira um problema, né? Ah, não, então tem um desequilíbrio econômico, né? Então, mas isso é um problema que vai ser superado na medida que é um contrato que vence, isso vai funcionar em 2029, e essa fase de transição, o MIFRA já está trabalhando junto com a NTT nesse processo conosco, né? Então, acho que está bem organizado, né? Eu queria recuperar uma frase lá da deputada ali. Legado. Essa é uma frase, para você ter uma ideia do esforço do nosso governador, eu acho que a maior parte das vezes a gente despacha sábado e domingo, para você ter uma ideia sobre esse projeto, né? Esse projeto ele usa uma frase que me marcou muito, que é: Luiz, eu sei que eu não vou cortar faixa nenhuma, eu tenho consciência completa, mas eu quero deixar um legado para esse meu estado. Eu quero que esse estado lembre de mim em algum momento lá na frente. E o esforço pessoal dele, e nós pusemos já de estudos 40 milhões de reais dentro desse projeto. Então, esse governador não está medindo esforço nessa direção, de transformar realmente o Paraná num hub logístico, né? E a consciência socioambiental dele sempre vem. Então, isso é o legado. E todos nós aqui estamos participando, de alguma maneira, desse processo. E eu, até no final, um vídeo de 2 minutos que eu gostaria de mostrar, né, que a gente tem mostrado para os investidores, inclusive, né? Eu acho que essa oportunidade de compartilhar esse sonho, esse projeto, esse futuro com vocês, é uma oportunidade única, e de cara eu agradeço. Foi uma conversa, uma iniciativa aqui do líder, né? E muito obrigado, líder, por essa oportunidade. Eu acho que está sendo uma realização. Lógico que a gente gosta de ouvir, mas crítica também nós estamos querendo ouvir, sabe? É importante, porque a crítica é um momento de aprendizado, né? O outro é de satisfação e reforço positivo de que estamos na direção certa. O Rubens quer falar alguma coisa? Você chegou agora, mas você... Nosso líder aí, Toninho, eu tenho aqui um requerimento, assinado por 110%, para que ele comece novamente a apresentar. Me desculpe, me desculpe, mas eu estava em plenário e consegui sair agora e ainda talvez tenha que voltar. Me desculpe, eu não participei, então eu vou aguardar aí um resumo. Aqui está a Paulina, o pessoal do escritório, enfim, tem aí, a gente depois pegar um resumo. Desculpa, viu, Luiz? Tem um representante do governo do estado aqui. Aí, depois ele pode tomar um café com você e passar todas as informações. Já está ficando com o cabelo branco também. Então vamos passar o vídeo, então? Ah, sim.
esses aí. Acontece. Obrigado. Não, estou ótimo. Muito obrigado. Meu líder, posso aproveitar e fazer um pedido? Está nessa casa aqui a questão da lei de autorização, né? E, gente, é uma oportunidade de a gente mudar o país, no modal ferroviário especificamente falando, né? Então, sim, nós estamos sentindo na pele como é bom ter essa lei. Nós já temos pedidos do setor produtivo dentro do Paraná, colocando. Nós estamos usufruindo dessa liberdade econômica. Os investidores que nós temos, quase sem nenhuma exceção, sinalizam nessa questão de autorização um viés extremamente positivo para investir em ferrovia. Então, essa casa tem a chance, né, de mudar o futuro. Então, se eu puder fazer algum pedido, veja, de uma certa maneira nós estamos resolvidos nesse processo, né, porque a gente já está usufruindo da MP do ministro, né, então a gente já, o projeto, assim, mas eu estou olhando como brasileiro agora, né? Então, se eu puder fazer esse pedido, por favor, olhem com carinho, que é muito importante para o país. Nós aprovamos o regime de urgência, né? E ele já está pautado. Já, mas eu digo, como é importante a gente participar, assim, de uma apresentação como essa e ver o que significa esse modelo novo, né? A gente vai voltar com maior tranquilidade, porque a gente sabe que é um modelo que vai, assim, melhorar muito as condições de você ver acontecer as obras de infraestrutura do nosso país. Porque a concessão, eu vi o trabalho que foi essa concessão da rodovia, é muito difícil, porque, vamos dizer assim, fica aquela pergunta, e nós do Paraná que temos esse passado complicador no valor do preço do pedágio, né? Então, todo mundo desconfiado, até eu viajei muito esses dias no estado do Paraná, todo mundo perguntando, vai baixar o pedágio? Vai baixar o pedágio? Vai baixar o pedágio? Ainda ninguém acredita que isso vai acontecer, né? Então, o modelo novo, eu acho que, eu vejo assim, um modelo muito significativo, porque eu acredito no empresário. Eu acredito que o empresário, e hoje nós estamos falando não investidores pequenos, mas de muito volume, né? De muito volume de dinheiro, eles ganham muito pouco dinheiro parado. Então, eles investirem numa obra dessa, vamos dizer assim, o spread de lei, o valor que ele vai ganhar, é muito maior. Tanto que falou que eles não querem nem emprestar dinheiro, eles querem participar do negócio. Então, é isso aí, por isso que eu vejo. Então, eu vejo que é uma oportunidade para nós também. Pena que hoje nós tínhamos muita atividade, os deputados não podiam estar aqui, mas eu vou passar a apresentação para cada gabinete para eles poderem assistir, ver e poder se informar. Fala. Está falando? Então vamos lá. Existe um lugar no Brasil onde a natureza e a economia crescem juntas e geram oportunidades. Um dos estados mais sustentáveis do mundo, segundo a OCDE. Esse lugar é o Paraná. E o governo do estado abriu a concessão da nova Ferroeste. Um projeto inovador que vai transformar o Paraná no maior hub logístico da América do Sul. Criando o segundo maior corredor de exportação do país, com 1.304 quilômetros de eficiência. Com conexão para a Malha Oeste e para a Malha Sul. Com captação de carga expressiva em uma das regiões que mais cresce no Brasil. Redução do tempo de viagem entre Cascavel e Porto de Paranaguá de 5 dias para 20 horas. Ligando municípios do Paraná, o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, e do Mato Grosso do Sul, um dos maiores exportadores brasileiros de carne bovina. Paraná e Santa Catarina, juntos, produzem 71% da exportação de carne suína e quase 70% da exportação de carne de frango, levando essa produção à costa, além de grãos, celulose, líquidos, fertilizantes e outros containers. E os portos do Paraná
já se preparam para essa revolução e possibilitando ao ramal de Foz do Iguaçu absorver a demanda de países vizinhos. Serão 9 milhões de pessoas beneficiadas, 427 cidades influenciadas diretamente e 925 indiretamente. Quem vencer a concorrência será responsável pelas obras e poderá explorar a ferrovia por 70 anos. A construção estará completa em até 10 anos, com 6 bilhões de dólares em investimentos. Tudo isso feito da forma mais moderna e sustentável possível, sem afetar unidades de conservação e comunidades. Um empreendimento elegível para a emissão de títulos verdes e que reduz a emissão de gases do efeito estufa. A nova Ferroeste une desenvolvimento econômico e sustentabilidade. É um marco na inovação logística mundial. Uma chance única de investir e crescer com o estado mais sustentável do Brasil. Nova Ferroeste e Governo do Estado do Paraná. Paraná, terra de gente que trabalha. Bom, vamos encerrar a nossa reunião. Obrigado, Luiz, para nós. Agradeço ao governador Ratinho lá, né, disse que nós ficamos muito contentes, porque é um projeto que vai, vamos dizer assim, transformar, né, o nosso estado. E diga para ele que ele vai poder, se não cortar, mas ele vai estar lá para participar da inauguração, pode ter certeza disso, é muito novo ainda, pode ter que ele vai ter oportunidade, sim. E eu também quero estar lá, eu sou bem mais velho que ele, mas o Rubens também está cabelo branco, mas vai estar lá também, sem problema nenhum, né? Vamos ver a inauguração sendo... Paraná, terra de gente que trabalha, eu me lembro do governo Paulo Pimentel, não faz tanto tempo. Paraná, aqui se trabalha. eu acho que... Faz pouco tempo. O Paraná foi privilegiado, né? Teve o privilégio de ter governadores, uns assim, outros assados, mas o povo paranaense, ele é muito trabalhador mesmo, e ele faz a diferença, independe do governo, independe da... E quando tem um governo que tem um pensamento mais jovem, um pouco mais, assim, futurista, né? O povo faz o resto. Eu sempre digo, o Paraná é um estado que o povo faz crescer, né? Então, obrigado à presença de todos, obrigado, Luiz, obrigado eu esqueci, você podia falar o nome delas, Rose, agradece ao time de lá, Luiz, por mim. Agradecer ao Marcelo da Costa, que está saindo rápido demais aqui, né, Marcelo? Mas parceiraço, Ministério de Infraestrutura, SNTT, o Ismael Trinques também, SNTT, Ministério de Infraestrutura, a secretária Rose, da Secretaria de Licenciamento Ambiental do Programa de Parcerias de Investimento, e a Mariane também participa ativamente do nosso processo de modelagem e estruturação de projeto, também do PPI. Muito obrigado a vocês também. Obrigado a todos, também agradecer a presença do Rubico aqui, Rubico não, Rubinho. Eu estou trocando teu nome aqui. Tá bom, um abraço a todos. Deputado que o Rubinho participou desde a primeira reunião nisso daí. E amanhã, os deputados que puderem estar presentes, o ministro Tarcísio, então, convida às 16 horas para assinatura de contrato e autorização de ferrovias. O Paraná vai ser assinado 3 contratos. Tá ok? Obrigado.